ao Cine Destilado, toda segunda-feira às 17 horas aqui na Rádio Geek. Você acompanha a gente toda segunda-feira aqui falando sobre cinema nacional, cinema independente, os lançamentos da semana. Nós gostamos muito de falar sobre cinema nacional. Estamos fazendo as resenhas dos 100 melhores filmes nacionais, segundo a Abracine, Associação Brasileira de Críticos de Cinema. Hoje nós vamos falar sobre o filme O Caso dos Irmãos Naves, de 1967, dirigido pelo Luiz Sérgio Persson. É baseado no livro do advogado de defesa dos irmãos Naves, que foi um caso de 1937, durante o Estado Novo do Getúlio Vargas. Então, é um filme de 1967, mas é um filme de época de 1937. Esse filme é uma mistura de... Como escrever esse filme? É muito peculiar. Tem poucas coisas parecidas na forma como ele é filmado e na forma como ele é feito. Ele é uma mistura de aula de direito com um documentário histórico com cinema. Mas ele beira não ser cinema. Se não fossem as ótimas atuações do filme e algumas licenças artísticas que ele toma para projetar ao espectador os horrores da tortura, ele praticamente não seria um longa-metragem. Conta a história real ocorrida em Araguari, no interior de Minas Gerais, da prisão e tortura dos irmãos Naves, Joaquim e Sebastião, injustamente acusados de um crime na época do Estado Novo. Presos e torturados, os Naves são obrigados a confessar um crime que não cometeram. Então, começa com o irmão do Joaquim Sebastião, o Benedito, saindo da cidade. Inclusive, novamente, aqui um elogio ao Luiz Sérgio Persson, que ele faz um plano incrível deste homem sentado dentro de um trem, segurando uma maleta. E a câmera segue o trem, mas focada nele, da esquerda para a direita, e termina com a placa mostrando Araguari. É um plano muito bem feito. Se você trabalha com cinema, você sabe quantas vezes devem ter esperado aquele trem sair da estação só para poder pegar certinho aquele enquadramento e terminar na plaquinha. Já dá aquele tesão de saber que você vai ver um filme bem feito, sabe? Que você vê aquele plano lindo. O filme é muito pesado, difícil de assistir por causa da tortura, né? Te dá um mal-estar muito grande assistir, principalmente sabendo que é baseado na história real. O Benedito sai da cidade com uma maleta cheia de dinheiro e começam a procurar o dinheiro, e o delegado da cidade implica que os dois irmãos o assassinaram e roubaram e esconderam o dinheiro. Então, de todo jeito, ele tenta extrair a informação que ele acredita ser real desses irmãos através da tortura. Então, tem uma sequência de testemunhas dando informações pro tenente delegado. E aí ele já pega a mãe dos caras e os dois caras, e parte dessas torturas eles contam o que aconteceu, porque são coisas muito pesadas. Por exemplo, falam que, histórias reais, tá? Que amarraram a mãe deles nua e mandaram os filhos baterem nela. E quando ela é liberada, assim, depois de vários dias sem comer, ela pede ajuda pro defensor da cidade, que pede um habeas corpus, e não recebe, até por conta um pouco da cidade querer acreditar que eles tinham assassinado o irmão e quererem puni-lo, né? Então, eles fazem uma reconstituição do crime, por exemplo, para achar o dinheiro, mas como não tem dinheiro porque ninguém morreu, eles não acham, e aí o cara apanha mais para tentar descobrir onde que tá o dinheiro. Aí, através dessas torturas, eles vão criando falsas provas, né? Então, o tema do filme é que lei e justiça são coisas muito diferentes. Você pode seguir a rigor a lei e não ter o menor senso de justiça, porque enquanto esses dois irmãos estão sendo torturados, o promotor de defesa, né, o advogado de defesa, fica tentando tirá-los da prisão com habeas corpus e não consegue, e sempre com um empecilho legal que é justificado e faz até sentido, mas que não consegue proteger eles na hora. É um filme que
novamente, você sabendo que é uma história real, é muito difícil de assistir. Eles acabaram sendo absolvidos no primeiro julgamento, porque não tinha corpo, não tinha dinheiro, né, não tinha provas do que eles tinham feito. O julgamento foi anulado, teve um segundo julgamento que foram absolvidos novamente. Esse também foi anulado. E no terceiro julgamento foram condenados a 25 anos de prisão por terem matado o irmão deles, que eles nunca mataram. Depois de 8 anos cumpridos de sentença, eles saíram em liberdade condicional. 15 anos depois do primeiro julgamento, um dos irmãos já tinha morrido, apareceu o terceiro irmão, vivo. Então, caiu, né, a casa, mostrou que eles realmente tinham sido torturados conforme eles tinham confessado. Só que um dos irmãos já tinha morrido, o outro irmão processou o Estado, morreu 11 anos depois, 3 anos depois de conseguir uma indenização de 11 milhões de cruzeiros, que hoje em dia daria 2 milhões e 750 mil reais. Então ele conseguiu a indenização e 3 anos depois morreu, não conseguiu nem aproveitar a indenização dos 8 anos que ele cumpriu a sentença. Então é aquela história bonita, né, de assistir domingo à tarde com a família e se sentir bem, né? Não, é um filme pesado pra caralho, mas é bem feito, é interessante como ele junta esse formato documental, esse formato de documentário, com essas cenas de tortura que lembra até Saló, assim, é o albergue com esteroides, assim, de você passar mal assistindo torturas, mas também é um filme que merece estar nessa lista, tanto pelo contexto histórico do assunto em que ele está abordando, quanto da integridade artística em que ele faz esse filme, né? Porque é um filme filmado em 1967, né? Eu acho que na época que ele produziu deve ter começado a produção, inclusive um pouco depois que esse outro irmão morreu, né? E que ele tinha conseguido a indenização. Então, volta um pouco o que eu estava conversando aqui algumas semanas atrás sobre o filme da Susanne Richthofen, né? Qual que é a necessidade de fazer um filme sobre a Susanne Richthofen? É essa, né? Você ter um documental, né? Tem uma história do Brasil feita em forma de prosa e não só de documentário. Eu acho que filme nos Estados Unidos, na França, na Itália, é muito comum fazer filmes sobre crimes reais. E no Brasil a gente ainda tem essa coisa de, não, mas é uma pessoa ruim, né? Como se fosse um prêmio ter um filme mostrando que você matou os pais, né? Como se fosse uma coisa positiva, né? E não é, né, gente? É ficção e ficção, mas você baseando em uma história real, ele adquire mesmo um ranço muito interessante que faz com que a arte seja relevante. Esse como é o segundo filme que eu assisti do Luiz Sérgio Persson, eu comentei aqui em um outro bloco, também tá aqui, se vocês procurarem o SP Sociedade Anônima, de 1965, vocês podem ver que esse é um diretor muito experimental, né? Um diretor que não tenta fazer um filme padrão, ele sempre tenta inovar e criar algo especial e diferente do que você estaria acostumado a ver na época. Então, 2 filmes muito interessantes do Sérgio Persson, sou fã. Você está no Cine Destilado, aqui na Rádio Geek, toda segunda-feira às 17 horas. Você está na Rádio Geek, apaixonados por cinema. 1, 2, 3,